Estamos iniciando mais um programa Diálogo sobre a Vida, que eu, Eduardo Weaver e Marcos Rezende, dialogamos sobre os ensinamentos desse grande instrutor que foi Jiddu Krishnamurti, que viveu no século XX e que reuniu multidões para conversar sobre as questões fundamentais da existência. E hoje o assunto da nossa conversa é o amor incondicional. O Krishnamurti sempre deu uma grande importância ao tema amor. É um daqueles temas fundamentais na sua mensagem, né? Aliás, o amor está presente em todos os ensinamentos dos grandes líderes religiosos de todos os tempos, porque sem o amor, realmente, a nossa vida fica vazia. Então, hoje nós vamos investigar juntos qual o significado do amor. O que vem a ser esse amor? Será possível nós chegarmos a ter um amor incondicional? Vamos investigar o relacionamento do amor e o prazer. Será que o prazer faz parte do amor? Será que determinadas emoções, como apego, ciúmes, inveja, fazem parte do amor? Então, são vários questionamentos que nós vamos fazer juntos, e isso que é o bonito, né, nesses diálogos, que o Krishnamurti também incentivava muito que fossem feitos quando ele estava vivo, é não chegar numa reunião com ideias fixas, com conclusões, já com uma opinião formada sobre qualquer coisa. Porque quando você tem uma opinião formada, tudo que chega é apenas classificado, como estando de acordo ou não estando de acordo, estando contrário àquilo que nós achamos como verdadeiro, as nossas crenças, as nossas opiniões. Então, o convite que se faz é que nós venhamos a investigar juntos esse tema que é tão precioso, tão fundamental em nossas vidas, que é a natureza do amor, né? Que tem uma série de implicações, porque as palavras que nós utilizamos são muito carregadas. Quando você fala a palavra amor, quando você fala em Deus, quando você fala em emoção, tudo tem um peso, né? Traz uma série de lembranças e de conotações e de significados que são fruto do nosso passado, né? Da nossa cultura e de tudo aquilo que nós criamos também como sendo falso ou verdadeiro. Então, nós temos que tomar um certo cuidado para não deixar que as palavras, com seu peso, interfiram na nossa percepção, na nossa investigação, nessa busca que nós vamos empreender juntos. Então, esse é sempre um alerta, né? Nós não deixarmos que tudo aquilo que foi acumulado no passado, até o peso das palavras, chegue até nós, polua a nossa percepção e se coloque como um anteparo, impedindo uma visão direta, uma visão até, vamos dizer assim, inocente daquilo que está sendo apresentado, aquilo que está sendo compartilhado pelos colegas, por mim, pelo Marco e pelos amigos todos que estão aqui presentes. Então, feito essa introdução, vamos começar o nosso bate-bola, né, Marcos? E eu queria, então, que você trouxesse algumas reflexões sobre o que o amor não é, ou o que o amor é, porque o Krishnamurti geralmente utilizava a via negativa, né? Edu, essa, como você bem colocou, é uma palavra carregada, né? Assim como a palavra Deus. Tem certas palavras que, quando você usa, cada um evoca os conceitos prévios que já tem dessa palavra, e aí, às vezes, atrapalha a comunicação, né? Eu me lembro que tem uma rede de fast food que diz: amo muito tudo isso. Então, você vê que amor serve para comércio, serve para
para tudo que você possa imaginar. Hoje em dia está muito comum falar amo tal coisa, né? No sentido do consumismo. Eu vejo que o Krishnamurti é um cara que resgata muitos valores, né? Você vê, tem gente que fala que ele é contra as religiões. E, na verdade, ele resgata a religiosidade, que é a essência das religiões, né? Muito mais do que instituição, isso ou aquilo, é a atitude religiosa, que é uma atitude interna das pessoas, né? Da mesma maneira, a questão do amor. Ele resgata o sentido do amor, porque o amor, no sentido comum, é desejo, é paixão, é ciúmes, é posse, né? É um prolongamento do eu. É como se fosse uma via de mão dupla. Se não me ama, eu também não amo, né? Então, essa coisa dessa troca, ela é muito humana. Não tem como a gente fingir que isso não existe. Isso faz parte da nossa vida também. Mas ele procura resgatar o sentido do amor num sentido bem mais verdadeiro, bem mais genuíno, bem mais real, no sentido de uma espiritualidade genuína, né? Então, eu acho que a gente vai ter que explorar aqui hoje para tentar resgatar essa coisa no seu sentido mais puro, mais verdadeiro, mais essencial, mais genuíno, sem negar, sem negar que existem esses outros aspectos não tão luminosos, vamos dizer assim, que são sombras do amor, vamos dizer assim, mas que eles estão na nossa vida e que a gente precisa aprender com eles para resgatar o amor no sentido original, né? A resgatar a energia poderosa do amor. Essa energia ela é profundamente transformadora, enquanto que o ciúme, o apego, a possessividade são todos fontes de sugar essa energia e degradar essa energia, vamos dizer assim, né? Então, eu já separei algumas citações, mas antes de entrar nelas, quero devolver a palavra para você. O Krishnamurti ele sempre trazia assim, um questionamento sobre qual é a natureza do amor, né? E ele geralmente empreendia a questão da via negativa, né? Às vezes, investigando o que não é amor, nós possamos descobrir o que é o verdadeiro amor e talvez chegar a algo como o título desse nosso estudo hoje, que é o amor incondicional. Então, um dos questionamentos é qual é, o amor é fruto do pensamento? Ele é produto do pensamento? O amor pode ser cultivado? Porque isso aí é uma coisa que muita gente tenta fazer, né? Conhece uma pessoa e não, eu vou cultivar o amor e aí aos poucos esse amor vai crescer através do cultivo, que nem você cultiva uma plantinha que vai regando, né? Então é uma coisa que é colocada como se fosse algo no domínio do tempo, né? E o tempo é algo que é criado pela mente também. Então você diz hoje o meu relacionamento é tumultuado, é violento, é ciumento, mas eu vou me trabalhar para conseguir desenvolver uma postura amorosa. Então você se vê como tendo uma série de imperfeições, vamos dizer assim, mas você projeta que um dia, né, através de um trabalho, de um esforço, você vai conseguir chegar a uma condição em que você vai ser um ser menos invejoso, você vai ser uma pessoa menos egoísta. Enfim, você projeta no tempo essa transformação. E o que acontece quando você projeta no tempo alguma mudança? Você está adiando aquela mudança que só pode ocorrer no aqui e no agora. A única maneira que existe de você dar um salto, vamos dizer assim, e perceber alguma coisa, é quando você olha para ela e percebe a verdade daquele algo que está sendo observado, né?
Então, o Krishnamurti, por exemplo, ele faz uma colocação que é muito pertinente, né? Uma coisa muito simples nos nossos relacionamentos. Geralmente, quando você é insultado, né? Um relacionamento de um casal, ou entre namorados, a pessoa está de mau humor, aconteceu alguma coisa, aí ela insulta por alguma razão a outra. O que acontece? Você guarda aquele insulto. Esse é o processo que a maioria das pessoas tem, não só em relação ao namorado, esposo, mas também em relação às pessoas do trabalho, vizinho. Você, quando entra naquele modo mecânico de ser do pensamento, você recebe o insulto, alguém fala mal de você, alguém fala alguma coisa que você não gostou, aí você guarda aquilo, né? Ou seja, ao registro daquele insulto. E esse é um processo que é praticamente automático. E como é que você pode evitar que isso ocorra, né? Essa é uma questão difícil de se trabalhar, porque não existe realmente um como. O que existe é um estado de observação. Quando você está atento, existe aquele tempo infinitesimal, que é o tempo entre a palavra que gerou o insulto ocorrer, ou o olhar, ou a condição, e a reação, que é uma reação condicionada. É uma reação programada, vamos dizer assim, ao insulto, que é a retenção e, às vezes, até uma resposta na hora que retribui o insulto também, mas fica aquela marca. E aquela marca é trabalhada pelo pensamento, e aquilo cresce, e aquilo gera conflito, gera problema, e o relacionamento é impactado, né? O conflito tende a expandir quando você não tem a capacidade de olhar para ele, observar o que está acontecendo e verificar que você realmente provocou também essa condição na medida que você se deixou impactar, se deixou tocar por aquele insulto. Então, essa é uma questão assim que está na preliminar da investigação do amor. Pois é. Eu vou chamar o nosso amigo para conversa, ok? Olha só, ele fala uma coisa que tem a ver com algo que você disse logo na abertura. Diz ele aqui: para a maioria dos homens, amor é posse. Mas havendo ciúme, inveja, existirá também crueldade, ódio. O amor só existe e cresce na ausência do ódio, da inveja, da ambição. Sem amor, a vida é como uma terra estéril, árida, dura, brutal. Porém, no momento em que existe afeição, ela é como a terra que floresce com água, com chuva, com beleza. Essa analogia de que sem amor a vida é uma terra estéril, né, que não nasce nada, árida, dura, e que quando existe a afeição, esse carinho, essa coisa de compaixão, afeto mesmo, né, ela é como a terra que floresce com água, com chuva, com beleza. Isso é um fato, né, Edu? Sem o amor, a vida é só confusão, só luta para chegar em algum lugar, para conquistar, para ter. E é um permanente vazio, né? Uma coisa que não tem beleza. Aí ele diz assim: o amor é pensamento. Pode o pensamento cultivar o amor? O amor não é prazer, não é desejo, não é recordação, ainda que essas coisas tenham o seu lugar. Olha que interessante. O que é, então, o amor? É ciúme? Seria o amor um sentimento de posse? Minha mulher, meu esposo, minha noiva? O amor contém medo? Não é nenhuma dessas coisas. Apaguem-nas completamente. Acabem com elas, pondo-as em seu lugar correto. Então haverá amor. Então, é interessante, Edu, que você sugeriu o tema amor incondicional.
é quase uma redundância. Porque se o amor é condicional, ele não é amor. Ele é sentimento de posse, ele é desejo, ele é apego, né? Quer dizer, o amor incondicional é aquele que, independente de qualquer coisa, aquela afeição existe, né? Aquele querer bem infinito existe, né? Aquela vontade de, na medida do possível, cuidar, proteger, enfim. Às vezes, o querer cuidar é uma forma indevida de interferir na liberdade das pessoas. Tem até isso também, né? Mas, assim, aquela boa vontade, aquele afeto, aquela coisa. E, normalmente, a gente não vê assim. A gente vê o amor como desejo, como minha namorada, meu marido. A gente entra no lado romântico, entra no sentimentalismo, entra no romantismo mesmo, né? Não que não possa haver amor dentro do romantismo, mas esse amor romântico sem o outro, que é da natureza espiritual, da natureza mais profunda, ele, ele, ele depende de uma reciprocidade, senão ele perde ele não tem existência por ele, né? Então, o amor não é sentimentalismo, não é emocionalismo, não é necessariamente romantismo. Ele é uma energia da alma, é uma coisa que vem de uma dimensão tão profunda que o pensamento não tem como apreender, pegar, reter, né? Na maioria das vezes, quando a gente fala eu amo, aí já tem o eu, né? E tem aquela frase famosa do Krishnamurti que fala: onde o eu está, o amor não está. Vamos explorar isso aí um pouco, Edu. Fala aí você. Você tocou num ponto que ele enfatiza muito, né? Ele chega a dizer que quando se afirma que ama alguma pessoa, você não está mais amando, porque você está apenas lembrando do amor, você está usando o seu pensamento para, né, explicar o que você está sentindo, o que você experimentou. O amor é uma coisa dinâmica, uma coisa viva, não é? E você falou antes sobre o amor incondicional, o amor que não tem condições. E geralmente nós sempre tentamos atrelar o amor a uma condição. Eu te amo se você cuidar de mim, eu te amo se você for boazinha, se você não me contrariar. Não é? Tem uma série de. Às vezes isso aí não é explícito, às vezes isso aí está oculto na nossa maneira de ser e de pensar, mas existe geralmente aquela condição, né? Eu exijo que a outra pessoa se comporte de determinadas maneiras para que eu aceite e, portanto, possa manter um relacionamento dito amoroso. Então, são várias nuances, né, que, no fundo, são nuances do ego, né, que se interpõem entre o verdadeiro amor e aquela condição, né, que não é realmente amor. E como você falou, Marcos, sempre que existe um eu que está presente, que está julgando, que está comparando, que está analisando, o amor não tem espaço, né? Se você, por exemplo, está comparando a sua esposa com o que ela já foi quando você casou, ou com outras pessoas, né? Só nesse ato de comparação, você está deixando de vê-la na sua inteireza, você está dando atenção a um aspecto formal, né, um aspecto puramente material, e a comparação mata o relacionamento, que você apenas está julgando, comparando, analisando, e não está vendo realmente a pessoa, não está comungando. Eu gosto muito dessa ideia, né, que o amor tem muito a ver com a comunhão, aquele estado em que não há separatividade. Só que nós nos habituamos a viver em torno desse eu. Nós erigimos barreiras em torno de nós. E isso acaba sendo uma dificuldade para o amor. Isso parece uma coisa até óbvia, né? Se você erige uma barreira, né, paredes em torno de você, você se protege, mas também
você não consegue receber nada, nem consegue expressar nada. Nada vem de fora para dentro, né? Mesmo na forma de amor, e o seu amor também não pode chegar até outra pessoa, porque existe aquela parede, que é uma parede que dá uma certa segurança, mas que impede a troca, né? Então, o caminho espiritual tem muito a ver com você remover barreiras, remover fronteiras, remover a separatividade. Isso pode trazer uma certa insegurança, porque isso dá uma vulnerabilidade. O Krishnamurti fala isso, né? Quem ama é vulnerável, não é mesmo? Porque você tá se colocando numa posição aberta. Você está deixando que o outro te veja como você é. Isso, às vezes, pode gerar, no primeiro momento, uma sensação de que você está desprotegido. Mas se você tem confiança na vida, tem confiança nas pessoas, o amor surge, né? Essa é outra palavra-chave também no relacionamento, é confiança. Você se fecha por quê? Porque você não tem confiança. Você não tem confiança nem no outro, nem em você mesmo. Então, esse cuidado de não deixar que o pensamento se interponha, né, e passe a erigir barreiras é fundamental num relacionamento profundo. Nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco. Fique conosco, nós retornamos daqui a pouco. Eu e meu amigo Eduardo Iver estamos conversando sobre o amor incondicional. Esse é um tema que vem com alguma frequência na obra do Jiddu Krishnamurti. Olha, eu acho que o nosso esforço hoje de resgatar o amor no sentido mais profundo é ver tudo que ele não é, né? Como você falou. Aí o nosso amigo fala assim, porque para a média das pessoas a palavra amor está relacionada diretamente a um viés sensorial, sexual, né? A coisa está muito presa, tanto que não dá certo com A, vai procurar B, não dá certo com B, vai procurar C, né? E assim é que é o normal das pessoas, né? Então, diz ele, dependemos da sensação para dar continuidade ao assim chamado amor. E quando essa satisfação é negada, procuramos encontrá-la em outra pessoa. Assim, o que muito frequentemente estamos buscando é a satisfação do desejo em nosso relacionamento humano. Sem compreender a ânsia, não pode haver plenitude de amor. Isso, mais uma vez, requer percepção constante e intensa. Para compreender essa plenitude, essa totalidade, precisamos começar a tomar consciência do desejo como ganância e possessividade. Então, o desejo, que é uma coisa que faz parte da nossa vida, ele precisa ser suavizado, ele precisa ser relativizado, ele precisa ser desapegado, porque senão nós vamos sempre confundir o amor com o desejo, né? E o amor, ele existe até quando o desejo é negado, né? Às vezes a pessoa é hostil com você e você, internamente, você tem afeição por ela. É difícil isso, né? E, às vezes, até se você demonstrar essa afeição quando a pessoa está irritada, às vezes ela fica mais irritada ainda, né? Mas, com habilidade, você tem que ver qual a maneira de lidar, às vezes, numa situação que há envolvimentos emocionais complicados, complexos, etc, etc. Mas o amor é aquela coisa que vem lá de dentro, assim, que ele não depende necessariamente do que está acontecendo externamente, né? Aí diz ele, o amor não é sentimentalismo, não é emocionalismo, nem devoção. É um estado de ser lúcido, são, racional, incorrupto, do qual procede a ação total, a única que pode dar a verdadeira solução a todos os nossos problemas. Então, a gente sempre fala que o amor é irracional. Na verdade, o que é irracional é a emoção, muitas vezes, né?
Ele diz: o amor é um estado de ser lúcido, são, racional, incorrupto, do qual procede a ação total, a única que pode dar a verdadeira solução dos nossos problemas. Então, é muito importante a gente entender o que é emocionalismo, o que é sentimentalismo, para resgatar o que é o amor. Não que a gente vai virar insensível, não que a gente não vai ter sentimentos, mas a gente vai olhar para essas emoções de uma maneira isenta, de uma maneira daquele observador silencioso. Aí essas emoções vão se refinando, vão se elevando, vão se embelezando de alguma maneira, vão se sintonizando com essa energia espiritual que é o amor, né? Você vai ver que ele fala que o amor é um estado de espírito em que o eu perdeu toda a importância. Amar é ser amistoso. Quando se ama, não se tem inimizade e não se causa inimizade, né? Então, eu acho que o amor não é aceitar tudo também, não. Tem muita coisa que você não precisa aceitar, não vai aceitar. Mas a sua atitude interna não muda, né? Às vezes a gente pensa que amar é fazer todas as vontades do outro. É um engano isso, né? Algumas sim, outras não. Principalmente se algumas delas não forem compatíveis com o modo de ser ético, com o modo de ser verdadeiro, o modo de ser benéfico. Então, tem certas coisas que amar é dizer não. E é sempre benéfico. O mais incrível é isso. O amor, às vezes, pode até ser duro, mas ele é sempre benéfico, né? Enfim, fala aí, Edu. Falei muito, depois eu volto. Eu acho que você falou uma coisa importante. Às vezes você tem que falar as coisas que têm que ser ditas, mas o importante é manter a afeição. Mesmo que você fale com uma certa veemência, Firmeza. vamos dizer assim, né? Que dureza, às vezes, já talvez tenha passado para o outro lado, mas veemência eu Firmeza, prefiro. firmeza, É firmeza. firmeza. Mas se você sentir afeição, né? Você está falando aquilo não por raiva, por exemplo, mas porque você sente que aquilo precisa ser dito quando você está educando um filho, por exemplo, né? Mas em qualquer relacionamento, a afeição é fundamental. Se você mantém a afeição, mesmo quando você está discutindo questões sérias, quando existem diferenças de opinião, existem divergências, né, de ponto de vista, mantendo aquela postura de afeição, aceitando que os outros, né, o outro pode pensar diferente, isso é natural até, mas nós temos às vezes, aquela vontade de querer impor a nossa vontade. E aí é o eu que está entrando e está impedindo que você aceite o outro na sua inteireza, né? Na sua integridade, com as suas opiniões, com a sua maneira de ser. E outra coisa também importante é você perceber que o outro não é um ser estático. Às vezes o outro muda um pensamento, muda uma atitude, né? Aí você acha que a pessoa não está sendo fiel, ou não está sendo coerente, ou você tinha uma imagem, aquela imagem foi quebrada, e aí isso aí gera conflito. Você aceitar que a pessoa é um ser dinâmico, que está constantemente em mutação, como todos nós estamos, também faz parte do amor. E uma outra coisa muito importante é você entender aonde começa a sensação, né? e onde essa sensação se transforma em desejo. Krishnamurti explica isso de maneira muito bonita. Então ele diz, por exemplo, você olha alguma coisa que é bela, né? uma bela flor, por exemplo, né? A sensação, o deleite de você ver uma flor é uma coisa muito natural, assim como a sensação de você ver uma bela mulher ou um belo homem é uma coisa perfeitamente natural. Agora, quando você olha para aquilo e permite que o deleite se registre na sua mente e gere uma busca pela repetição, aí sim você
entrou no domínio do desejo. Então, o Krishnamurti pergunta, será que é possível você viver numa condição em que você se deleite com tudo que é belo na sua vida, mas não deixe o pensamento entrar e se colocar como um anteparo que vai impedir que você continue se deleitando a cada momento com tudo que existe de belo na vida. Então você vê um pôr do sol, né? É natural que você aprecie aquele pôr do sol, mas aí a mente entra e diz, eu gostaria de amanhã ver um pôr do sol tão bonito quanto esse. Aí você já cria uma expectativa. Aí no dia seguinte o dia está nublado e você fica frustrado porque o pôr do sol não está mais lá, porque você queria repetir aquilo que você armazenou, registrou na sua memória. Então, esse cuidado para não gerar a busca, né, através, primeiro, de não deixar que esse registro se transforme em algo mecânico. Você registra e depois busca a repetição só porque foi agradável, porque foi deleitoso naquele momento que você observou. Você pode se deleitar, curtir a vida com tudo de bom que ela oferece, mas você não tem que buscar, você não precisa buscar a repetição. É a mesma coisa no relacionamento. Às vezes você tem momentos maravilhosos no relacionamento com alguém, aí você acha que isso tem que se repetir sempre. Mas as circunstâncias mudam, a pessoa muda, até o humor da pessoa também muda. Você respeitar que as coisas não são sempre iguais faz parte do amor. Edu, eu achei interessante uma citação dele que ele relaciona a questão das imagens. Repara só, quando duas pessoas se conhecem, se enamoram, tudo é cor-de-rosa, uma beleza, início de relacionamento, né? Um se encanta com o outro e vice-versa. Só que com o passar do tempo, aquele encanto vai passando, né? Aquele cor-de-rosa vai ficando cinza, o negócio vai perdendo aquela vitalidade, né? O gostinho do chiclete, como alguns gostam de dizer, né? Porque está relacionado à imagem, né? Você cria uma imagem da pessoa, imagem idolatrada de uma pessoa, amo aquela pessoa, que aquela imagem é fantástica. Mas, na verdade, você está amando a imagem que você fez, não necessariamente a pessoa. Então, diz ele aqui, o amor não é pensamento, não é desejo, prazer, não é um movimento de imagens. E enquanto você tem imagens de outrem, não há amor. E perguntamos, é possível viver uma vida sem imagem alguma? Só assim você entra em contato com outrem. Então, você vê que a imagem, que no início é bela, depois vai se degradando, depois ela vira um problema. Meu marido é assim, minha mulher é assim. E aí você já não está vendo mais como ele é ou como ela é no momento, e você está se relacionando através de imagens, né? É um E aí rótulo. rótulo, e você bloqueia. Às vezes, tudo que aquela pessoa falar, você não vai ouvir. Mas se uma outra falar, você vai ouvir. Ou seja, você cria paredes de imagens, de preconceitos, em substituição a um amor que já se degradou, né? Agora, se ele é uma energia espiritual, se ele é essa afeição profunda, né? Aí ele não tem essa coisa de degradar, porque ele se renova a cada novo momento. Uma outra relação que ele fez aqui com Deus, né? Relacionando o amor com Deus. Ele diz assim: o amor não pode ser cultivado. Você só encontrará amor no relacionamento, não fora do relacionamento. E é porque não temos amor que queremos um propósito de vida. Quando existe amor, que é a sua própria eternidade, não há, então, busca de Deus, porque o amor é Deus. Então, você vê tanto fanatismo religioso, tanta coisa
que no fundo é a falta do amor que gera tudo isso, né? A pessoa fica fanatizada. Então, quando ele fala que você só encontrará o amor no relacionamento, as pessoas se isolam, as pessoas criam essas paredes internas de isolamento, né? Quando, na verdade, é no relacionamento que esse sentimento de um querer bem infinito, né? Aquele sentimento de afeição profunda, né? É só no relacionamento que ele surge, não é fugindo do relacionamento, não é no isolamento, não é nas paredes de separação, porque o amor tem a ver com a unidade da vida, né, Edu? A unidade da vida, que é o tema essencial do programa, quando existe amor nesse sentido real, profundo, de alma para alma, né? Isso é um trampolim para o amor universal. Agora, o outro amor, que é o amor desejo, paixão, meu, ciúme, tá? Tudo bem, essa é a sombra do amor, essa é a sombra do amor que, por sua vez, se não for percebido para ser transformado, vai degenerar, vai fazer com que esse amor fique cada vez mais obstruído, como um sol brilhante em que as nuvens vêm e tapam tudo. Aí o amor fica lá isolado no nível dele, que é o nível da consciência mais profunda, né? O nível do silêncio interior, né? Aquela região que a gente chama a região do sagrado. É dali que vem o amor. Agora, quando vem essa coisa de exagerar no ciúme, no medo, na possessividade, a tendência é a nuvem fechar e tapar o sol. Você falou que a metáfora do chiclete, né? Que no início é gostoso, aí o gosto vai desaparecendo, né? E eu acho que isso é uma realidade para muita gente, né? Duas pessoas se conhecem, ou namorados, ou às vezes se casam, mas com o tempo aquele amor vai se desgastando, né? Vai se derretendo e vai perdendo o gosto. E por que isso ocorre? Eu acho que esse é um questionamento fundamental. Né? Por que o amor desvanece? Por que ele deixa de existir? Ele tem grande intensidade, às vezes, né? Às vezes é uma paixão, mas depois ele vai perdendo a graça. E por que será que as pessoas deixam que isso aconteça? E acho que uma resposta óbvia é que quem está amando, na realidade, é o eu que está buscando alguma coisa fora, e naquele momento, aquele objeto do desejo estava lá presente, preencheu as necessidades do momento, houve sexo, houve atração, houve algum tipo de complementariedade, mas as coisas mudam, né? O corpo muda, as condições financeiras mudam, enfim, tudo vai mudando e tudo pode ser motivo de crise. Num casal, por exemplo, quando há uma crise financeira dentro do relacionamento, isso já tem uma tendência a gerar atritos, porque as pessoas acabam transportando os seus problemas, né, de toda ordem, inclusive financeiros, para o relacionamento. Então, como você não deixar que isso ocorra? É você não amar querendo alguma coisa para você, não buscar o amor como se fosse algo que vai complementar, vai preencher o seu vazio. As pessoas querem preencher o vazio porque levam a vida insatisfeitas, né? E por isso que o sexo adquiriu uma importância tão grande. Krishnamurti fala muito sobre isso, né? Por que o sexo hoje, não só hoje, mas sempre, teve uma importância tão grande? Talvez porque durante o ato sexual as pessoas esqueçam dos seus problemas. Vocês já observaram, mas nesse momento, né, no momento do sexo, para tudo, e a pessoa não pensa. Que nem quando você está no êxtase e vê uma coisa, um pôr do sol maravilhoso, você não pensa. Então, sempre que acontece alguma coisa intensa, o pensamento para, e o que existe é uma sensação mais profunda. Mas aí o problema é quando você busca a repetição. Não é? E o pior ainda, quando você tem uma experiência muito intensa
e quer que ela sempre se repita da mesma forma. E a vida não é assim, né? As coisas mudam, as pessoas mudam, tudo está continuamente se transformando. Então, por exemplo, um casal que envelhece, é lógico que os relacionamentos não vão ser os mesmos, vai haver diferença, mas pode haver a mesma amorosidade do que na fase inicial do relacionamento. Eu diria até que pode ser maior essa amorosidade, porque cada um já vai conhecer o outro, vai entender as necessidades do outro, vai se doar mais para o outro. Então, eles crescem juntos, inclusive espiritualmente. Isso é uma coisa muito bonita, né? Quando um apoia o outro no seu desenvolvimento espiritual, no seu crescimento na vida, um apoiando o outro, um sendo um sustentáculo, né, para o outro. Quando o outro tem alguma dificuldade, o parceiro traz um ombro para a pessoa, né, se apoiar. Enfim, é um relacionamento em que você está sempre muito mais preocupado em dar do que em receber. Quando não existe um eu aqui e uma outra pessoa do lado de lá que vai ser o instrumento do meu prazer. Então, nós temos que estar muito atentos, né, para não deixar que o prazer seja a razão de ser do relacionamento. Você não fica com uma pessoa só porque ela te dá prazer. Porque o prazer é uma coisa do eu. Já o amor, como disse o Marcos, é algo que vem do alto, é algo sublime, é algo que vem das esferas superiores. E não depende de nenhum fator externo. Quando você ama, você abre o seu coração, você está em comunhão, você está até num estado de êxtase, porque você sente que você não está só. A solidão é uma das piores coisas que só existe quando você está autocentrado. Se você ama, não existe aquela postura autocentrada. Quando existe um verdadeiro amor incondicional, eu diria, né? Não existe o eu que está amando a outra pessoa. Existe dois seres que estão juntos, caminhando pela vida e compartilhando do seu caminho na vida. Isso é muito bonito. Então, assim, é um resgate do que seja amor, né? Apesar de a gente parecer que a gente está falando num nível muito alto, muito abstrato, que como se fosse algo fora das nossas vidas, não, na nossa vida existe desejo, existe apego, existe tudo isso que a gente tem que trabalhar, a gente tem que olhar para isso, né? Que são sombras do amor. A gente tem que olhar para isso para que a transformação possa acontecer. Agora, isso não quer dizer que a gente vai rebaixar o amor, né? Porque o amor te resgata ele para a sua fonte original, que é exatamente o nosso coração, aquele sentimento mais profundo, que não é emocionalismo, que não é sentimentalismo, sabe? É aquela energia da alma que, como ele já disse algumas vezes, amor e sabedoria são a mesma coisa, né? Porque um sem o outro não existe. Agora, cabe a nós tentar abrir internamente o canal de onde essa fonte jorra. Ela não é nossa, não, ela só jorra, né? Para isso, a gente tem que olhar para o ciúme, olhar para o apego, olhar para o medo, olhar para a possessividade e permitir que essas coisas vão se diluindo, vão afrouxando, de maneira a abrir espaço para essa energia interna. Estamos chegando ao final do nosso programa. É um tema muito interessante que hoje nós estivemos juntos, aprendendo juntos, e estejam conosco nos nossos próximos programas. Até o próximo.